Cansa, tá? Cansa muito. Realmente, o Vasco é um clube cansativo. Difícil demais conviver e estar aqui falando, porque a gente parece que está sempre num infinito looping de emoções. Preocupante, muito preocupante. Só que eu acho que o que está, para mim, muito claro, porque a gente fica vendo os jogos, a gente fica analisando, análise tática, análise técnica, alguns jogadores muito mal, alguns jogadores muito fora daquilo que vinham jogando. A atuação do Paulo Henrique hoje, sabe? Que coisa horrorosa, patética. A gente fala de tática, Fernando Diniz hoje trocou lá um atacante por outro, inverteu os laterais, ok, tentou botar o Puma na esquerda, apesar de que eu não compreendi, porque você bota o Verratti como opção de área, opção de gol, bola aérea. Você tira o melhor cruzador do time, que é o Piton, para botar o Puma do outro lado, e aí quando o Verratti não está em campo, você cruza 600 bolas na área. Aí o Verratti está em campo, você não acerta um cruzamento. Mas eu acho que isso está, assim, é tudo isso muito importante, tudo isso muito fundamental. Só que eu acho que um dos pontos que mais vai ser difícil para o Vasco voltar aos seus grandes momentos é sair dessa aura negativa, sabe? Sair desse trauma. O Vasco é um clube que tem muitos anos de tragédias, de derrotas, de momentos como esses. E isso vai somando e vai trazendo uma carga muito ruim. Agora, tem carga pior do que, por exemplo, o Juventude hoje, brigando para cair? Porque, assim, na minha cabeça, na minha concepção, eu pelo menos pensei a minha vida toda assim, enquanto eu comecei a trabalhar com 16 anos de idade. Se eu vou fazer, uma coisa que meu pai me ensinou, se eu vou fazer, meu filho, faz direito. Sabe? No primeiro estágio que eu tive como rádio escuta, o que eu queria fazer é ser um bom rádio escuta. Escutar primeiro a informação, mudava lá o meu rádio para poder captar a mensagem, para conseguir dar na frente das rádios grandes. Eu trabalhava na Rádio Capital. Uma coisa que eu sempre busquei para mim, sempre busquei fazer a coisa na excelência, de entregar um bom serviço, de ficar feliz pelo meu trabalho. Então, o Juventude hoje tinha uma postura como um time de rebaixamento, e a gente sabe muito bem como é que é isso, que é uma postura de desespero, de vir para dentro, de tentar de qualquer maneira para eles empatar ou perder, tinha que fazer alguma coisa, para eles não interessa. Agora, qual era o compromisso do Vasco? Qual era o interesse do Vasco? Sabe? Ou qual tem sido o interesse do Vasco desde o jogo lá do Bragantino? Vamos brigar por vaga na Libertadores? Vamos, pelo brasileiro, mas a gente tem um jogo lá em dezembro contra o Fluminense, ok? E aí, é uma coisa que é intrínseca à nossa vontade, à sua vontade, não é culpa de nenhum de nós, mas é culpa de quem está lá dentro, é culpa dos jogadores, é culpa da comissão técnica, porque nós podemos fazer o ufanismo. Porra, esse time, essa zaga, essa Vasco, é um timaço. Você, torcedor, pode, porra, antes do jogo do São Paulo, menos de 4, eu não comemoro, porque é um absurdo, a gente tem que golear, porque esse time é brabo, porra, 4 vitórias seguidas, 7 horas sem tomar gol. Mas para quem está lá dentro, não pode ser assim. E para mim, é claro, mudou-se o foco. O time do Vasco mudou o foco. O time do Vasco sentiu a responsabilidade de estar vencendo muito. Fez mal para esses caras. Fez mal, por exemplo, ao Paulo Henrique ser convocado para a seleção brasileira. Eu já ouvi isso algumas vezes, jogador que vai para a seleção volta estragado. O Paulo Henrique é um que voltou estragado. O Paulo Henrique não conseguiu fazer mais nenhuma partida boa. O Cuesta e o Andrés Gomes, hoje convocados para a seleção colombiana, se recuperaram, porque não vinham sendo mais convocados. Fizeram uma partida hoje pavorosa, horrível. Então, é um time mentalmente fraco.
Agora, eles todos são mentalmente fracos na carreira, não porque jogar no Vasco é muito pesado. Porque aí soma tudo. É um time mentalmente ruim, de controle ruim. É um time que vive no limiar da certeza da vitória, da certeza do jogo bom, mas que se toma um gol, vai pro brejo. Vai pro brejo. Olha, eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei se aquela falta que não foi dada em cima do Barros no jogo contra o Fluminense sai ganhando por 1-0 o gol do Germancano, se o Vasco ganharia aquele jogo. Porque eu acho que esse time mentalmente, apesar de ser treinado por um psicólogo, e que também precisa de uma ajuda, porque nós temos um treinador que é muito bom nas concepções, é muito bom, né? Até nos discursos, mas infelizmente também é um cara que sente. É o cara que com 12 minutos contra o São Paulo já muda logo, já faz logo uma mudança. É o cara que bota todo mundo para frente, que bota o Matheus França de volante, que bota o Puma de lateral esquerdo, tendo hoje Leandrinho e Vitor Luiz. Porque para tirar o Piton, que não jogou nada de novo, é outro, caiu imensamente. E é legal porque é uma coisa recente. Há uma semana atrás, pô, o Piton tá melhorando, hein? Como o Piton tá marcando melhor, como o Piton tá aparecendo melhor pro jogo. Olha como esses caras caíram, mas por quê? Porque fez mal para eles. Eles não estão acostumados com isso. Eles não estão, sabe, nesse dia a dia de vencer, de ganhar. E perderam o compromisso. Estão descompromissados. Que é um exemplo básico, claro para mim, da falta de compromisso desse time do Vasco. E hoje, mais uma vez comprovado isso, vocês perceberam como os jogadores do Vasco escorregaram hoje no campo? Porra, vocês estão jogando no estádio de vocês. No estádio onde vocês jogam, vocês aqueceram lá. Todo mundo escorregou, todo mundo caiu. Isso é falta de compromisso. É de não entender a chuteira que vai usar. O Juventude caiu alguma hora? Algum jogador do Juventude caiu? Sabe por quê? Porque mentalmente, para o Juventude é pressão. É na pressão. A gente não pode perder. A gente tem que ganhar. Não pode ter um erro. Para o Vasco perder, ou escorregar, ou tomar um gol ali, porra, a gente tem um jogo com o Fluminense que está garantido. Essa mudança de data do jogo com o Fluminense para o final do ano fez mal para esse time, porque relaxou, baixou a guarda, se descompromissou com a vitória. Bagunçado, zoneado em campo, com jogadores sem interesse. O Matheus França, sério? Que falta de interesse. Ele é bom jogador, tecnicamente, mas é uma falta de interesse, porque a gente vê nitidamente nos detalhes. Ele tenta fazer uma jogada, aí ele perde. Aí ele vê que fez uma cagada, ele vem dar um carrinho para mostrar. Não, eu estou disposto. Atitudes infantis, de um time infantil, de um time que tem atitudes bobas, sabe? Que tem, assim, coisas tolas que acontecem em campo, de saída de bola. O Juventude vai fazer e fez o terceiro gol antes, sabe? Demoraram 30 horas para, de repente, sair logo com a bola, de botar uma pressão. É um time que não bota pressão no VAR. Olha como o Juventude dá pressão. Olha como o Juventude é malandro. Cai no chão, e eu tô falando do Juventude como todos. Olha como o Juventude marca a saída de bola do Vasco 90 minutos. Compromissado, marcando. A saída de bola do Vasco é complicada. Olha como os centroavantes que jogam contra o Vasco fazem a zaga do Vasco sofrer. O tal do Talhari hoje botou de novo todos os zagueiros e o Barros no bolso. Os centroavantes do Vasco, a bola bate e volta. Eles não conseguem segurar uma bola. Ah, tudo bem, tecnicamente, pode ser isso, pode ser aquilo, mas o Juventude está lá embaixo, gente. Tinha 29 pontos. 29, porra! Não pode estar melhor do que o Vasco de cabeça para jogar em São Januário, diante de 20 mil torcedores. Então é um time que está medrando, um time que perdeu o compromisso, um time que, eu vou dizer uma coisa, vai ser brabo esse final de Campeonato Brasileiro para o Vasco. Porque esse time está pensando lá na Copa do Brasil. Só que vai chegar na Copa do Brasil ferrado de cabeça, morto de cabeça. Porque é um time que perdeu
sabe, o gás da vitória. E aí o que acontece? Porque você perde um jogo, ainda vai, mas você perde 3 seguidos depois de 4, que, aliás, é algo que é comum a esse time. Porque o Vasco, que tem o 4º melhor ataque, tem uma das 5 piores defesas, porque o time do Fernando Diniz é um time desequilibrado. O Emerson falou agora, o Vasco não perde. O Guilherme, CEO do Grupo Rão, falou hoje no Esquenta, o Vasco, quando perde, perde mesmo. É de 3, é de 4. Porque é um time desequilibrado. Desequilibrado taticamente e desequilibrado em termos de cabeça, de controle emocional. É um time que não tem controle emocional. Então é um time que tem um lateral direito que foi para a seleção e que perdeu, sabe? Nitidamente, está preocupado lá. Não está preocupado aqui. Os jogadores colombianos, os caras que estão sendo... Olha como o Barros caiu de produção, porque era o Pitbull, o cara que está invicto. Todas essas marcas fazendo mal a esses caras. O próprio Ryan fez o gol hoje e não tocou na bola. Não vem atrás para tentar fazer alguma coisa, sabe, agitar, tentar dar um chute fora da área, nada. Só no final agora que tentou alguma coisinha. Por quê? Porque o time tá como se estivesse anestesiado. Que mudou o foco, cara. O foco é outro. É renovação de contrato, é contratação já para o ano que vem, é jogador que vai para a seleção, é um jogador que vai para a seleção uruguaia, que vai para a seleção colombiana. É jogador que está indo para a seleção brasileira, é expectativa de contratação, de convocação de outros jogadores. A gente chegou a escalar aqui, nossa, olha só, Léo Jardim pode ir para a seleção brasileira, Paulo Henrique é de seleção, o Extra é de seleção, o Robert Renan. A gente chegou a dizer aqui, e você vê, o próprio treinador, de alguma maneira, estraga, porque dá uma declaração de que o Robert Renan é um dos melhores zagueiros do mundo na saída de bola. Você não pode falar isso para um moleque de 21 anos. Que nos últimos anos saiu de clubes exatamente por esse descontrole emocional. Porque o cara que dá uma cavadinha é porque ele é muito autoconfiante, é uma maneira dele se preservar, sabe? Dele mostrar para todo mundo, eu sou brabo, eu sou o cara, eu vou fazer porque eu sou bom. Por um lado é até bom, só que num momento como esse, não dá para você inventar muito. O Piton voltou a marcar bem. Nossa, o Barros é o cara, é o Pitbull. Coutinho é seleção de novo. Ryan. Nossa, o Andrés é um absurdo como corre. O Nuno Moreira é melhor do que o CR7. Tudo isso, esses elogios todos, que de nossa parte podem acontecer, da parte de você, torcedor, pode acontecer, mas de quem está lá dentro não pode. E o Oba-Oba chegou, é nítido que o Oba-Oba chegou. São jogadores muitos sem o compromisso. É o Matheus França, que, porra, não tá com passe fixado. Se for bem, não for bem, ele vai voltar para a Inglaterra. Nitidamente sem vontade, sem tesão de jogar, sabe? Então, eu acho que o que tá faltando claramente, porque eu tô buscando um porquê, eu quero ouvir muito a coletiva do Diniz hoje, gostaria muito, e gostaria que alguém perguntasse. Por quê? É a perguntinha que eu brinquei ontem no Sextou. Seu Diniz, por quê? Porque tem que ter uma explicação, cara. Não pode ficar sem explicação. Não pode ser o campo, não pode ser tarde, tá cansado, sentiu, o juiz prejudicou, porque não tem mais desculpa, cara. O jogo de hoje não tem mais desculpa. Desculpa é, o Juventude foi melhor, o Juventude teve mais atitude, o Juventude marcou a gente em cima, porque o discurso do Fernando Diniz hoje pode ser o mesmo do jogo do Botafogo. Eles marcaram mais, eles brigaram mais, eles fizeram mais falta, eles chutaram mais em gol. E nós não conseguimos fazer mais de um gol num time que tem 58 gols tomados no Campeonato Brasileiro. A minha preocupação, claro, é o Campeonato Brasileiro terminar bem, porque se chegar assim no dia 11, vai tomar uma taca do Fluminense. Vai perder pro Fluminense. Claro que vai. Apesar de que Copa é diferente. Aí vai estar todo mundo compromissadaço. Mas precisa a gente passar essa vergonha de tomar de 3-1 do Juventude, gente. O Juventude dificilmente não vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro. O Juventude não vai ganhar mais de ninguém no Campeonato Brasileiro. O Vasco conseguiu perder 2 vezes para o Juventude no mesmo campeonato. O Juventude tem mais vitórias que o Vasco. O Vasco é freguês do Juventude. Vocês já ouviram isso? O Vasco é freguês do Juventude. É mais uma vitória do Juventude dentro de São Januário. Em toda a história. Toda a história. Isso não pode ser normalizado. Isso não pode passar.
Eu espero que o presidente Pedrinho, que veio a público, fez o enaltecer, falou com certeza, vocês têm que brilhar, vocês têm que buscar lá em cima, que da mesma forma, com essa eloquência, ele também coma de esporro os caras. Ele também cobre. Isso precisa ser cobrado, presidente. Precisa ser cobrado do seu treinador, que está perdido em campo, que está mexendo mal, que está fazendo uma salada no time. O time perdeu o padrão, o time perdeu o elan, o time perdeu a força, perdeu a condição de vencer dos adversários. Os adversários voltaram a não ter respeito pelo Vasco, porra. Então a gente precisa fazer alguma coisa. Não dá para ficar nessa lerdeza. Porque agora a gente tem 5 jogos para terminar o campeonato. Tem 2 fora, Grêmio e Bahia, que se jogar assim vai tomar 2 porradas. Tem o Inter que ganhou do Bahia hoje, tá ali para buscar, vai ser um jogo duríssimo de novo. O Mirassol, que é só o 4º colocado, e vamos terminar com o Galo lá em Belo Horizonte. Para tomar 5 porradas? Para ficar fazendo conta de novo? Porque a onda tá vindo. Porra, que é isso, cara? Que falta de responsabilidade desse time, que falta de responsabilidade dessa comissão técnica. Precisa arrumar solução. O CT tá melhorando, tá pagando salário em dia, o clube tá crescendo. Para isso... Baixem a bola, porra! Vocês estão pensando que vocês são o quê? O compromisso de vocês é com o Vasco. Você só vai para a seleção, PH, porque você joga no Vasco. Com o Extra e Andrés, vocês só vão para a seleção colombiana porque vocês jogam no Vasco. Porque o Vasco deu alguma coisa a vocês. O que vocês estão fazendo é falta de respeito com o torcedor, é descompromisso e a gente vê nitidamente. Seja na chuteira mal escolhida, seja no passe mal dado, seja na atitude em campo, seja na expulsão sem nenhum cabimento do Paulo Henrique. Sabe? Falta de respeito, cara. E cansa. É cansativo. É absolutamente cansativo isso. Derrota preocupante demais já não era da semana, porque são 3 diagnósticos diferentes. Contra o São Paulo a gente ainda brigou, tomou 2-0 porque o técnico descacetou o negócio todo. Contra o Botafogo nós não fomos ao Engenhão, mas era fora. Botafogo, hoje a gente pegou um time do rebaixamento e tomamos um totó. O Vasco tomou um totó. Foi pro olé no final do jogo, porra. Por quê? Qual é a razão? Por quê? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. Agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.